Olá, como estão todos? Espero que muito bem e com saúde. Meu nome é Cláudia Steclener Saad, sou mestre em bioinformática e doutoranda do mesmo programa de bioinformática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTF-PR. E é uma grande honra estar aqui e poder compartilhar com vocês o meu trabalho de mestrado. Esse trabalho ele é intitulado Previsão da dengue impulsionada pelas mudanças climáticas, utilizando o modelo SARIMA, SARIMAX e uma aplicação web. Então, no decorrer de todo o conteúdo, eu vou estar esboçando e aplicando, mostrando como foi feito toda essa perspectiva deste trabalho. Primeiramente, quando pensamos em alterações climáticas, logo já imaginamos questões relacionadas ao calor, então o aumento da temperatura. Mas não é só o aumento da temperatura que repercute em alterações climáticas que prejudicam a saúde do ser humano e de todos que aqui estão. Podemos dizer que oscilações bruscas de temperatura, tanto para baixo quanto para cima, também repercutem em alterações que são significativas e podem, sim, influenciar diretamente a saúde do ser humano. Por isso é tão importante e tão estudado o quanto as alterações climáticas, elas convergem para que ocorra alterações na saúde dos indivíduos, então, alterações na saúde da população. E quando nós pensamos em doenças, por exemplo, negligenciadas ou doenças relacionadas a vetores, isso se torna muito mais claro, porque quando temos climas favoráveis para tais, observamos que o aumento dessas doenças, ele está proporcionalmente relacionado a essas alterações climáticas. E quais seriam essas alterações? Quando nós falamos de precipitação, então da chuva, quando falamos de diferenciais de temperatura, então temperaturas que são muito elevadas ou temperaturas muito amenas, questões relacionadas à umidade relativa do ar. Então, quando pensamos na umidade, ela também tem um impacto direto na saúde desses indivíduos. E quando nós pensamos quais são esses indivíduos, que população acaba sendo mais agredida? Então, nós temos mulheres, adultos, idosos, crianças, algumas populações que são indígenas, comunidades mais vulneráveis, então pessoas que têm algum tipo de alteração imunológica, ou mesmo quando estamos falando de pessoas que possuem uma classe social um pouco mais baixa. Por quê? Elas não têm o auxílio direto à saúde como deveriam. E quando a gente pensa em todos esses quesitos relacionados a essas alterações climáticas e todas as doenças que convergem juntamente com ela, nós temos as relacionadas, então, aos vetores, como eu havia dito. Então, temos dengue, chikungunya, zika vírus, febre do Nilo, e claro que várias outras que às vezes estavam muito mais contidas e agora estão mais exacerbadas. E trazendo toda essa perspectiva da parte de pesquisa para aplicação, o meu trabalho, ele conseguiu trazer. Então, ele fez esse apanhado. Por quê? Nós conseguimos fazer a aplicação dessa parte teórica com a prática, dentro da Secretaria de Saúde do município de Londrina. Então, é uma parceria entre a universidade e a saúde pública, onde nós temos vários quesitos relacionados à vigilância epidemiológica. Então, culminando o quê? Numa melhora do quadro e da investigação. Então, uma ajuda para quem? Para os indivíduos, para a população e para a sociedade de uma maneira geral, onde
nós aplicamos essa modelagem preditiva, então a parte da bioinformática, utilizando machine learning, como um modo de auxiliar em medidas dentro da saúde pública que vão mitigar os casos. Então, o que podemos fazer para melhorar, já que a perspectiva futura é que tenha um aumento dos casos? Bom, então dentro da saúde pública, os gestores de saúde, eles vão ali verificar aonde é melhor a distribuição da verba e a alocação, por exemplo, de mais profissionais da saúde. Então esse é um modelo totalmente aplicável e que pode sim ser ali mais disseminado em outras regiões. Aqui mostrando, então, o que eu fiz, toda a parte metodológica do trabalho, onde foi feito uma coleta de dados e montado um banco de dados com o número de casos de dengue, aí as covariáveis aplicadas, que repercutem no vetor, como, por exemplo, temperatura e umidade mínima, média e máxima, assim como a precipitação, que é a chuva. Foi feito todo uma adaptação de todos esses dados, e depois foi rodado os modelos de predição, o SARIMAX, onde nós fazemos, então, a verificação de casos versus casos passados para predizer o futuro, e o SARIMAX, onde alocamos as covariáveis. Então, fazemos casos versus cada uma das covariáveis. E é claro que o melhor modelo é o modelo rodado. E depois, para que fique muito mais fácil para os profissionais que não têm nenhum tipo de entendimento sobre esse tipo de modelagem, nós fizemos uma versão web, onde ele pode ter o banco de dados, imputar esse banco de dados, e a partir do momento o sistema roda e entrega para ele essa predição. Esses foram os resultados obtidos. Então, no primeiro gráfico, nós observamos o ajuste do modelo SARIMA. Então, casos. Tanto aqui, quando a gente está falando desse primeiro gráfico, assim como nesse segundo gráfico, que é o Outfall Sample, onde nós temos essa predição futura. E pode-se observar nesses gráficos que a linha preta são os casos confirmados. E a linha pontilhada vermelha é um modelo de predição. Então, ele acompanha com muita precisão. Então, ele tem uma confiabilidade de 95%. E quando nós incluímos aqui no SARIMAX as questões relacionadas às covariáveis, nós conseguimos observar que esse modelo ele se enquadra ainda melhor, mostrando como é que ele é muito aplicável e quanto que ele pode ser ali utilizado a favor da população e da saúde pública. E aqui, encerrando, mostrando essa visão web, que é o que eu falei da aplicação. Então, sou, por exemplo, um gestor de saúde ou sou um funcionário, né, dentro dos parâmetros de saúde pública, e eu não sei fazer programação, eu não sei mexer no software R, eu não sei fazer código em Python, não sei. Mas eu tenho o quê? Esse recurso web disponível. E nesse recurso web, eu tenho os dados. Então, esse primeiro processo aqui, a gente faz a introdução, o imputamento desse banco de dados, dá um buscar, ele vai fazer toda uma verificação, como pode ser observada aqui nessa segunda imagem. Então, nós temos uma verificação completa de todo o banco de dados. Depois disso, o modelo também, ele faz uma descrição sumária de tudo que tem relacionado àquele banco de dados, e depois ele vai fazendo as análises de autocorrelação, de função de autocorrelação, de autocorrelação parcial, então ACF, PACF. Depois ele consegue verificar também o CCF. Então, ele consegue fazer uma abrangência de todas essas verificações. E ele traz isso para mim tanto em forma de dados numéricos, como em forma gráfica.
que fica mais fácil ainda a minha compreensão dentro dos quesitos epidemiológicos. E no final, eu consigo então fazer o ajuste do modelo e depois eu consigo rodar o SARIMAX, que é essa predição ou previsão futura do número de casos. Então, ele me apresenta em duas partes, tanto na forma gráfica, alinhado aqui, então seguindo os parâmetros, assim como a confiabilidade do meu modelo e, claro, também aqui os dados numéricos para que eu tenha ciência. E é claro que isso eu vou mostrando semanalmente, mas posso fazer também com 52 semanas, que gera no final, então, um ano. Caso tenha interesse e queira acompanhar essa pesquisa ou queira utilizar essa página web, aqui eu trago o link para acesso, assim como o QR Code. Então, só apontar o celular e você tem acesso à parte web e você pode imputar os seus dados. Assim como também tenho disponível aqui o GitHub da minha pesquisa, com todos os códigos gerados, caso tenha interesse. Caso também haja dúvidas, sugestões ou possíveis parcerias, deixei aqui os meus contatos, então o QR Code do meu LinkedIn, assim como o meu e-mail. Espero que tenha gostado, que tenha sido útil para você como pesquisador e como profissional. Muito obrigada e até uma próxima. Bye, bye.